acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. 17. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. Maridos, cada um de vós ame a sua esposa e não a trate com grosseria. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. 21. Pais, não irritei vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. 22. Escravos, obedecei em tudo aos vossos senhores terrenos, não servindo apenas como supervisionados, como quem age somente para contentar aos homens, mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estáis servindo, pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento da injustiça cometida. Nisso não há exceção para pessoa alguma. Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite. Quero que através do poder do Espírito Santo de Deus, tu venhas falar conosco nesta noite. Me usa apenas e tão somente como instrumento na tua presença, meu Deus, para que a excelência da palavra venha do teu trono sobre as nossas vidas, para que todos nós venhamos a aprender nesta noite, para que todos nós venhamos a ser abençoados nessa noite. Em nome do Senhor eu rejeito todo e qualquer espírito maligno que venha perturbar as nossas vidas. Em nome de Jesus, se algum espírito maligno entrou na mente de alguém, que saia nesta hora em nome de Jesus. Espírito de perturbação, espírito de morte, espíritos contrários que tentam tirar a nossa atenção da tua palavra, estão repreendidos de agir dentro desse templo nesta noite, porque a excelência da palavra vai nos conduzir para uma semana abençoada, uma semana cheia de poder. É isso que eu quero que aconteça com todos nós e aqueles que nos assistem ao vivo e quando assistir esse culto gravado, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Pode se assentar. Assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Nós estamos vivendo tempo de tempos de muitas contrariedades. Nós estamos vivendo tempo de muita ansiedade. Nós estamos vivendo tempo que aquele que aprecia ler a palavra de Deus está encontrando, se você estiver lendo os evangelhos, você vai estar encontrando muitas coisas que nós lemos no final dos evangelhos com a nossa realidade do dia a dia. Nós estamos vivendo em uma sociedade perturbada. Isso não quer dizer se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, porque a vida financeira de cada um depende daquilo que você faz, da profissão que você escolheu, do dinheiro que você guarda ou daquilo que você gasta. Isso é particular e cada um tem a sua. Mas o poder a força das trevas, ela tem atuado no meio da sociedade, de uma forma geral, a deixar as pessoas confusas. Muitas vezes as pessoas, elas ficam se indagando por que não está dando certo tal coisa, ou por que acontece com ciclano e com fulano não está acontecendo. Muitas vezes durante a semana, durante o mês, durante o ano e às vezes muitos anos da vida, a pessoa vem de uma sequência de vida difícil, vem assim de uma sequência de coisas às vezes não agradáveis acontecendo, e muitas vezes nós não conseguimos entender por que muitas dessas coisas acontecem.
Nós estamos numa facilidade muito grande de deixar as coisas naturais do mundo entrar dentro das nossas vidas. Nós estamos numa facilidade muito grande hoje de apenas ouvir algumas coisas e não ter base se aquilo que você está ouvindo está certo ou está errado. Muitas vezes a nossa intuição maligna, e presta bem atenção nisso, porque Paulo, quando escreve a Gálatas, ele fala que a carne briga com o espírito. A vontade da carne, ele já deixou descrito o que é. É muito simples. Nós temos coisas que nós fazemos pela vontade da carne, e algumas coisas temos que nos esforçar para fazer segundo o Espírito Santo de Deus. Primeiro porque o Espírito Santo de Deus precisa encontrar lugar em nossas vidas. Para ele encontrar lugar nas nossas vidas, nós temos que ter uma mente voltada para fazer as coisas boas, porque a nossa vontade está em primeiro lugar. Nós nos encontramos aqui hoje porque temos um compromisso das 19 horas, começar um culto. E como diz em um desses versículos aqui que eu li, nós estamos aqui cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E muitas vezes, o princípio da nossa gratidão, ele não está sendo muito levado a sério, né? Porque eu fico um tanto quanto triste quando a gente começa um culto e vê que tem 1% das pessoas que poderia ter às 19 horas. Porque a gente parece que não está tendo motivo de ser grato a Deus. O ranço que nós trazemos da velha religião, de onde nós estávamos, e se nós saímos de lá, é porque a concordância com a palavra de Deus não estava de acordo. E aí no decorrer da história você tem que se pegar um pouquinho estudando para você entender o que foi reforma, o que é protestantismo, por que nós somos chamados de evangélicos, por que eu aboli a palavra crente, ou nós somos cristãos, porque crente, qualquer coisa é crente. Eu sou crente que a pessoa que está me assistindo em qualquer lugar do mundo está vendo a minha imagem. Por quê? Porque eu sei que aqui tem uma câmera, que aqui tem os aparelhos, que pega tudo isso, leva para um computador, solta na internet, onde você tiver o endereço, você está recebendo. Para isso não precisa muita coisa. Você é crente nas coisas. E o crente, ele é uma pessoa ficcionada só naquilo que ele está vendo. Mas o cristão, ele tem que ir além de ser um crente. O cristão tem que ser uma pessoa que tem dentro da mente dela o porquê que ela está se denominando cristão. Porque muitas vezes nós não estamos cumprindo a gratidão no coração para com Deus. E aí começa um monte de desvios pessoais e sociais que muitas vezes está nos fazendo remeter ao final desse versículo, o 24. Porque se você agir com justiça, o Deus da justiça vai abençoar você. Mas se você agir com injustiça, toda injustiça plantada você vai receber. E para isso não há exceção de pessoas. E muitas vezes, na fraqueza da nossa mente, nós estamos querendo pedir alguma coisa para Deus que nós não temos qualificação para receber. Quantas orações que nós temos feito, que nós não temos feito nada para receber aquilo que nós estamos pedindo. Porque nós estamos destruindo o cristianismo com as ações humanas que nós estamos tendo. Porque o Espírito Santo está com dificuldade de agir dentro de nossas vidas. O Espírito Santo não está encontrando lugar suficiente para que ele possa habitar e fazer morada. Às vezes eu vejo coisas assim que o Espírito Santo age de relapso. Ele consegue uma brechinha para entrar em 24 horas do dia, 10 minutos. E naqueles 10 minutos a pessoa sente um alívio, porque quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, ele renova a nossa esperança. Quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, ele faz-nos entender que Jesus de Nazaré esteve na terra, venceu todos os obstáculos, morto pelos homens, ressuscitado por Deus, e hoje é o Cristo que intercede por nós. Porque no decorrer do dia, parece que muitas vezes nós estamos em uma ala de fuzilamento. Em países, não sei te dizer se eu falo países mais abençoados ou menos abençoados, mas tem país que é o seguinte, velhinho, político roubou, vai para o paredão e morre. Aí o peão, naquele momento, esses dias eu estava vendo uma matéria disso, e do país que eu li, inclusive a bala que vai matar o desgraçado que roubou o dinheiro público, a família tem que pagar.
Aí eu fico imaginando o cara de frente com um trabuco daquele, e os peão que atira ali deve ser peão bom de mão, né? Não deve ter Parkinson, os caras não devem estar que nem eu enxergando mais ou menos, o cara enxerga bem. Aí o comandante fala assim, põe a bala no meio da testa. Aí o peão fica só esperando o barco. O que se passa na cabeça desse cidadão? Ele foi eleito para tomar conta das coisas do povo e fez das coisas do povo uma apropriação indébita. Apropriação, como é que fala? Indébita mesmo. E ele apossou aquilo que não era dele. E ele está tendo pago por aquilo que fez. E esses dias eu lendo essa matéria, fiquei imaginando, falei assim, cara, como é que a gente vai se comportar diante de Deus o dia que a gente chegar lá e formos julgados? Porque, querido, com todo o respeito, tudo que a gente tem que fazer está escrito. Não tem nenhuma novidade. Hoje, quando nós lemos esse texto, eu quero falar sobre família, mas eu comecei um pouco mais em cima, para nós entendermos melhor. Tudo que você for fazer, faça por meio de palavras ou ações de graças, tudo em nome do Senhor, oferecendo por intermédio graças a Deus o Pai. Quando nós vamos começar um relacionamento, muitas vezes, ninguém está começando mais um relacionamento pedindo para Deus direcionamento. A pessoa está começando um relacionamento por aquilo que ele enxerga, e muitas vezes aquilo que ele enxerga não é bom. Eu li uma frase hoje que eu ri sozinho, né? Eu gosto de rir, acho que faz tão bem pra gente, né? E estava escrito assim, feriado em final de semana é igual olho verde para quem é feio, não resolve nada, né? Tem feriado que foi sábado, pobre é tão sortudo, né? Cai bem no sábado. Se cai num dia de semana, um país quebrado que nem a turma já quer emendar. E nós esquecemos que o sustento da nossa vida vem do trabalho. Aliás, quando Paulo escreve a Tessalônica, ele fala assim, 4:11, vivei quieto, trabalhe com a vossa própria mão para que seja feliz e vá bem sobre a face da terra. E hoje, muitas vezes, quando nós vemos as circunstâncias, nós não estamos mais agindo com ações de graça. Aí quando nós entramos no meio da família, eu tinha até pedido para o Zé fazer um serviço para mim, depois eu resolvi não usar. Você sabe que aqui na nossa cidade, como todas as cidades grandes, nós temos problemas que estão ficando problemas inviáveis para a sociedade ela resolver, né? Um dia que você puder, dá uma volta ali no Parque das Águas, dá uma volta ali no Campolim, que você vai ver de jovem embriagado, bêbado, caído. Estou falando de jovens menores de idade. Quando liga para o SAMU, os caras nem estão dando muita mais atenção, porque se fosse dar atenção, tinha que criar um departamento só para pegar jovens finais de semana, de sexta até domingo, que estão embriagados e caídos pelas calçadas dos parques. Aí a gente começa a pensar nisso e começa a tentar entender o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é um desvirtuamento das coisas boas que Deus tem colocado em nossas vidas. Porque todos esses jovens têm pai e mãe. E aonde que está a família nesse momento que não pôs rédea? Aonde está a família que não pôs ordenança? Mas como nós vamos pôr ordenança em uma coisa, se parte do princípio que nós não estamos agindo pela ordenança? Aí a grande questão é o seguinte, mas de que ordenança você está falando? Eu estou falando da ordenança espiritual sobre as nossas vidas. Porque um país cristão, todos nós deveríamos agir conforme Cristo agiu. E não estou falando de placa de igreja. Não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de convicção de quem você está servindo. Aí nós começamos os pormenores da nossa vida, nós começamos a ver que a sociedade está toda defraudada. Porque parece que aqui no país o cara só vai bem se ele pedalar em cima de alguém. É perigoso um crente ir num supermercado, pagar alguma coisa, e vou ir receber um troco a mais, falar que foi Deus que estava agindo na vida dele. Ele não tem noção que quando você recebe um troco a mais, não é teu, você devolve para a pessoa. Que nada que não é teu na tua mão não vai prestar.
Porque nós temos que ter consciência de cristão. Jesus deu exemplo, tinha que pagar imposto, paga imposto. Chamou um cara que era pescador, mano, vai lá, pega o peixe lá, abre a boca, traz o dinheiro e paga os caras. Aí você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aí vem a Bíblia e fala assim, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do... A vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do... Vamos treinar de novo. A vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do... O maligno é o Satanás, o diabo, o capeta, o capiroto, o raio que você conhece ele. Porque no Evangelho de João, capítulo 8, diz assim, quem mente é filho do diabo. E quantas mentiras durante o dia a gente não conta? Às custas de fazer alguma coisa que agrade a gente, não ao Evangelho. Porque o Evangelho está sendo menosprezado a cada dia. O Evangelho parece que está virando um fardo na vida das pessoas. Parece que servir a Deus virou uma obrigação. Estamos esquecendo de prestar um culto de louvor e adoração a Deus, começando no nosso procedimento. Com todo o respeito à tua inteligência e ativando a minha, antes de ficar como pastor titular, trabalhei em 2 multinacionais maravilhosas aqui nessa cidade. Mas eu tinha um compromisso com a empresa de bater meu cartão 15 minutos antes do tempo. Para dar tempo de eu entrar, ir ao vestiário, me trocar, tomar um café que a empresa gentilmente dava para a gente, para quando desse 7 horas da manhã eu estivesse no meu ponto de trabalho já, para começar a produzir. Porque eu estava dando a minha mão de obra e eles me devolviam dinheiro. E com todo respeito à tua inteligência, nós estamos prestando essa reverência à casa de Deus? Nós estamos prestando essa reverência com a sociedade? Se você falou que ia orar por alguém, ore por alguém. Se você marcou um compromisso, chegue no horário. Ah, pastor, mas é normal atrasar 15 minutos. A tua palavra seja sim, sim, não, não. Passou disso, velho, é do maligno. Aliás, quem conhece o livro de Salmo na Bíblia? Levanta a mão aí, deixa eu ver se todo mundo conhece. Tem um capítulo lá muito bacana para a gente ler. Aliás, o Salmo inteiro é bacana. Aliás, a Bíblia inteira é bacana. Para o contexto que nós estamos vivendo aqui. O Salmo de número 15. Vamos dar uma lida? Senhor, quem poderá hospedar-se no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O salmista pergunta. Aquele que é íntegro com a sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnia e afrontas contra o seu companheiro. Aos seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica a honra aos que temem ao Senhor. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volte atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem assim conduz a sua vida, caminhará seguro e em paz. Amém? Você está entendendo que quem assim conduz a sua vida, caminhará seguro e em paz? Aí quando algumas orações não são respondidas, você há de convir comigo que tem que ser feita uma análise crítica muito bem feita e procurar onde é que está o defeito. Eu vou começar te ajudando. Não procure em Deus o defeito. Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo não erram. Então, em vez de você ficar falando, Deus, por que o Senhor não me ouve? Cadê o Senhor naquele dia da tribulação? Não comece por aí. Comece falando assim, Senhor, que o Espírito Santo traga à minha mente aonde que eu errei para me pedir perdão. Que o Espírito Santo fale no meu coração e na minha mente aonde que eu estou errando.
Porque essa palavra não é mentirosa. Caminhará seguro e em paz. É para todos os dias nós temos tempo de anunciar o evangelho a toda criatura. Mas o contratempo disso é o seguinte: estamos voltados para as coisas terrenas e esquecendo as coisas espirituais. Aí quando nós voltarmos lá para aquele texto, começa a nos mostrar a circunstância que a sociedade está vivendo de uma forma muito brutal. Por quê? O problema hoje está, a base da sociedade está sendo dissolvida. A família está recebendo grandes ataques porque estamos dando ouvido ao inimigo de nossas almas. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no Senhor. E submissão, querido, aos homens, não entenda como você colocar peso na vida de alguém. Se uma casa não vai bem, é porque o marido não vai bem, porque submissão é andar no mesmo caminho que o marido anda. Porque o sacerdócio do lar foi dado aos homens. Se você não gosta disso, se você participou da revolução do sutiã, você conversa com Deus no dia que chegar lá em cima. Que eu não vou discutir isso com você. Mas Deus, ao poupar a mulher de muitas coisas, você há de convir comigo que a nossa estrutura não é a mesma. O homem trata as coisas na razão e a mulher no sentimento. Aí a sociedade está querendo inverter as coisas, fazer a mulher tratar na razão. E mulher não consegue tratar coisa na razão, porque Deus te poupou disso. Deus colocou você na submissão do teu marido, para que ele haja no raciocínio, ele leia a palavra, entenda a palavra, porque quantos homens hoje, que não estão mais orando pelos filhos, não estão mais abençoando a família, não ora com a mulher, não abençoa a casa. Alguém aqui já conseguiu receber o salário da empresa, se você não preencher a tua conta bancária? Porque o teu recursos humanos há de fazer a conta e fechar o teu mês e depositar o dinheiro numa conta, né? Precisa ter uma ligação. Alguém já conseguiu isso? Não dá. Você quer abençoar a tua casa, a tua família, teus filhos? Seja você o abençoador do lar. Seja você a pessoa que entra e ora, seja você a pessoa que ensina, seja você a pessoa responsável para conduzir a tua família aos pés do Senhor. Porque hoje, desculpa, hoje pela manhã o Daniel estava ministrando e tocou em alguns assuntos que são imprescindíveis. Meu pai tem 82 anos, minha mãe tem 72. Eu chego na casa deles até hoje, peço licença para entrar, benção pai. Ele fala, Deus te abençoe, meu filho. Eu abraço e beijo o rosto dele. Eu vou aonde está minha mãe, benção mãe. Ela me abraça e dá um beijo e fala, Deus te abençoe. Você sabe o poder dessa palavra na minha vida? Muitas coisas que eu seria incapaz de resolver pelas minhas próprias forças, ou aquilo que o inimigo se levantasse contra a minha vida, está esbarrando na bênção que meu pai e minha mãe colocam sobre a minha vida até o dia de hoje. Porque eu fui educado a pedir bênção para pai e mãe. Você está vendo a situação que nós estamos vivendo hoje? Nós vemos criança metendo bica, chamando de pai, a mãe fala, pai fala, não está nem aí, é a mesma coisa que fala com uma porta. Culpa de quem? Das crianças? Não, hoje nós apresentamos mais uma criança que fala, está vindo com HD virgem, não tem nada. Essa criança não nasceu mal educada, não nasceu respondona, não nasceu falando palavrão, não tem atitudes ruins, tem a ruindade natural da criança, mas isso é fácil de se controlar. E aonde que a família está sendo tão destruída desse jeito? Aonde que nós estamos errando na mão desse jeito? Sabe no quê? Daquilo que nós não estamos fazendo pela justiça. Naquilo que nós não estamos tratando as coisas de Deus com o amor que deveríamos tratar. Naquilo que nós somos salvos para isso e não estamos fazendo. Essa semana, sexta-feira que vem tem vigília, viu? Se você quiser vir com a gente, começa às 11. Nós vamos fazer uma vigília aqui de oração para a gente... Nós estamos começando com um novo plano de evangelização. Nós temos 10 bairros em volta da comunidade que já estão sendo panfletados. Já quase terminou, né, Cláudia? A gente vai para a segunda fase. Nós pretendemos fazer pelo menos quatro panfletagens em todas as casas desse bairro, daqui até o final do ano. Para que quando a pessoa lembrar de comunidade, lembrar de uma igreja, saiba que nós estamos aqui. Sexta-feira nós estaremos orando para nós orarmos contra as hostes espirituais da maldade.
contra os principados que estão nos ares. Nós vamos sair de carro, nós vamos sair a pé, nós vamos orar, nós vamos fazer verdadeiramente a marcha para Jesus. E a marcha para Jesus, desculpa, a fundamentação dela, quando ela foi criada, não era trio elétrico gospel cantando músicas e todo mundo pulando atrás. Era orando e expulsando demônios das casas, dos bairros, das vilas. E eles viam, porque quando você está tão inteirado com Deus, você começa a ter uma visão sobrenatural. E os demônios corriam, porque em um bairro que está coberto de demônio, as pessoas não ouvem o evangelho. Porque se nós formos lá e lermos as vontades da carne, quem já leu lá em Gálatas, as obras da carne? Será que nós estamos enquadrados em alguma daquelas obras? Porque aquilo vem com a gente. Viu? As obras da carne vêm com a gente. É natural do pecado. E quantas vezes que nós estamos na naturalidade da carne, mas nós não estamos colhendo do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito primeiro fala o amor, e o fruto tem que ser plantado. E a semente de Deus em nossas vidas é o Espírito Santo. Agora, quanto tempo que nós estamos deixando o Espírito Santo agir? Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, porque assim você deve proceder por causa da fé no Senhor. Marido, cada um de vós ame a sua esposa, não a trate com grosseria. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porquanto essa atitude é agradável ao Senhor. Pai, não irrita seu filho, para que eles não fiquem desanimados. Você sabe o que mais perturba a cabeça de um jovem? É o pai mandar fazer uma coisa que o próprio pai não faz. Filho, não grita. O pai é o primeiro que grita. A mãe, não grita, menina. A mãe é a que grita mais. A criança fica assim, por que ela pode gritar e eu não posso? Você está vendo onde é que está a inteligência deles? Sendo que essas coisas a gente faz com testemunho. Conforme nós começamos a ler lá, que você prega o evangelho por palavras e ações de graça. Muitas vezes nós estamos nos tornando mentirosos, porque quando você manda alguém fazer uma coisa que você não faz, desculpe da realidade, mas você se torna um mentiroso. E mentiroso, desculpa, a Bíblia me fala que não é filho de Deus. E quantos anos enganados que nós estamos vivendo, querendo requerer alguma coisa de Deus daquilo que nós não estamos fazendo. Viu? É a mesma coisa que o versículo 22. Aqui fala escravos, mas é você que trabalha. Obedecer em tudo aos vossos senhores terrenos, não servindo apenas como supervisionado. Você não está na empresa, você não está no lugar que você trabalha, apenas para o teu patrão olhar. Você tem que ver que você tem que se conscientizar que você está ali trabalhando por causa do temor que você tem ao Senhor. Não trabalhando apenas à vista dos homens, mas trabalhando à vista do Senhor. E à vista do Senhor você vai ser perfeito em tudo. Se o patrão está, você faz. Se o patrão não está, você faz do mesmo jeito. Porque o patrão só vai te dar o dinheiro. O Deus eterno vai te dar a vida eterna. E o que é mais importante? A vida eterna ou o dinheiro terreno? Se o dinheiro terreno, a palavra de Deus fala assim, não se preocupa com aquilo que você há de vestir. Não se preocupa com aquilo que você há de comer. Não se preocupe com coisas naturais. Porque as coisas naturais, se nós andarmos segundo a palavra de Deus, Deus vai suprir em nossas vidas. Mas nós devemos nos preocupar com as espirituais. E essa parece que a sociedade está perdendo a linha. E você que é patrão, você saiba de uma coisa: você não está ali para você ser algoz de ninguém. Mas você está ali para você mostrar aquilo que Deus é na tua vida. Quer ver? Tem um texto legal para a gente dar uma lida também, antes da gente terminar. Eu quero terminar antes da meia-noite, amém? Nossa, vocês estão com vontade de ir embora, hein? Está tão ruim assim? Hã? Deixa eu lembrar o que eu quero falar aqui com você, está aqui. Abra no livro de Tito, capítulo 2.
Todos acharam? Tito está no Novo Testamento, né? Está começando lá do jeito, vai demorar a achar. Foi mais forte que eu. Tito 2. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Presta atenção nesse texto. Encoraja aos mais velhos para serem equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Quando Paulo ensina isso, você percebeu alguma coisa aqui que você consegue fazer um link com o começo das coisas lá no Éden? Quando Adão recebeu de Deus algumas coisas e falou para ele assim: proceda dessa forma. Encoraja aos mais velhos para serem equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. 3. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniador. Irmã, mulher é linguaruda desde quando o mundo é mundo, viu? Não caluniadoras, fala demais, se mete não, né? Não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Desta forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares, cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha como é de uma complexidade os ensinamentos da palavra de Deus para nós. Que se Adão tivesse sido mais equilibrado e mais sensato, não tinha dado ouvido ao que a Eva falou a respeito da serpente. Porque a dedicação dele tinha que ser obediência à palavra de Deus, não à circunstância momentânea que eles estavam passando. Você está percebendo que tudo que a Bíblia fala de sã doutrina, e por gentileza não confunda a doutrina com usos e costumes. Então tem igreja que pregador só prega de paletó e gravata. Nós abolimos isso, graças a Deus. E nós não ficamos menos pregadores, né, Wilson? Uma coisa. Porque o poder não está na roupa, o poder está no teu coração voltado a Deus para receber dele a palavra, para trazer a instrução para as nossas vidas. E quando aparecer nego aqui muito religioso, nós pica a mão, já faço tirar o paletó e a gravata aqui embaixo. Falei, irmão, não sobe aí não, porque nós colocamos um detector de gravata e paletó que dá choque, né? Os caras ficam tudo com medo. Você percebeu que novamente, depois do advento de Cristo em nossas vidas, a preocupação do Evangelho é que não voltamos mais a errar naquilo que foi o nosso princípio. Você está percebendo que quando Paulo pede para instruir na sã doutrina, ele está querendo que nós tenhamos uma vida aberta, uma vida com os olhos abertos, para que nós possamos não cair novamente no mesmo erro que nós caímos lá atrás. E quando nós vemos por esses parques, as famílias parecem que querem se livrar dos filhos que puseram no mundo. E o filho sai, pai não sabe onde anda, com quem está. Aí, geralmente, se tem uma célebre frase, que é uma mentira desgraçada da sociedade: meu filho se perdeu porque andou com pessoas que não eram boas. Mentira. Mentira. Eu vou te explicar por que eu bato na tecla que é mentira. Teu filho passa mais tempo dentro da tua casa do que com a turma lá da escola. O tempo de criação de até 7 anos, que a criança absorve tudo, foi criado dentro de uma casa. Que seria o certo de nós criarmos nossos filhos. Mas a ambição da vida está nos levando a pontos deteriorantes que as mulheres agora precisam trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Como é que vai ser exemplo para o filho? Aí entregamos nossos filhos para as escolas e para as creches de manhã, pegamos de tarde. Quando chega a tarde na casa, se a criança espirrar, acha bonito. Porque está com peso na consciência de não corrigir o filho, porque senão o filho vai achar que o pai é bravo. Vai achar que a mãe é brava. E daí começa a fazer tudo o que os filhos querem. Vou te lembrar de algumas coisas. Vocês lembram um cara que chamava Eli? Ele começou a não corrigir os filhos dele. Você sabe o que aconteceu com os filhos de Eli? Vai ler lá que você vai ver. Não foi coisa boa.
Vou te lembrar de uma família que tinha um cara que tinha um filho que chamava Esaú e o irmão dele chamava... Como? Ali tinha um partidarismo. O pai mimava o Esaú e a mãe mimava o Jacó. Você viu o pandemônio que virou aquilo lá também. Por quê? Porque eles não estavam agindo como uma família tem que agir. Você quer mais exemplo? Você lembra de um cara que saiu com a família? Como que é aquela história mesmo? Daí ele estava numa cidade e falou para sair de lá que tudo ia virar estátua que estava ruim. E para a mulher não olhar para trás, né? Como que era o nome do cara mesmo? Como? Aí a mulher dele olha vira uma estátua de... Aí vai ele com as duas filhas. Você lembra o que aconteceu com ele e com as filhas? As filhas deram uma cachaça danada para o pai, falando assim: até onde nós chegamos não tem mais povo, nós vamos morrer. Fizeram sexo com o pai para ter filho. A Bíblia está cheia de exemplos ruins que nós temos que ler, mas o problema é que nós não estamos lendo mais a Bíblia. O problema é que ler a Bíblia demanda tempo. Quer que eu te levo lá no começo? No livro das leis? Olha, pega teu filho, senta com ele, fala. Se for possível, gruda a palavra na cabeça dele, para ele não se desviar dela. Agora, como que uma criança vai se desviar daquilo que nem nós estamos ensinando mais? Você está vendo por que a nossa sociedade está perdendo filhos? Você acha que eles aprenderam essas coisas na casa ou na rua? Na casa. Se você ainda não se conscientizou disso, comece a se conscientizar, porque quando o teu filho se perder, você não vai poder falar que nunca ninguém te falou isso. Por quê? Porque nós estamos tendo lares desequilibrados. Nós não estamos tendo mais pessoas dedicadas aos lares. Nós não estamos mais cultivando um bom coração. Isso é doutrina. Não é você pôr véu, não é você ter que vir de paletó e gravata, não é você não poder ir na praia. Isso é usos e costumes de pessoas antiquadas, que não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho é uma das melhores coisas para se viver. Aliás, Paulo fala, bicho, você pode qualquer coisa. O Evangelho não te prende a nada, você é uma pessoa livre. Antes traz a tua consciência. Todas as coisas me são lícitas, porém, nem tudo me convém fazer. Por quê? Nem tudo me convém fazer, você sai de uma circunstância de crente e se torna um cristão. Quando você tem a Bíblia na tua cabeça, você vai fazer alguma coisa e você fala assim, puxa, mas Cristo fez desse jeito. Cristão tem que fazer que nem Cristo fez. Pumba, faz que nem Cristo fez, a bênção está sobre a tua vida. Inclusive a bênção na vida eterna. Porque assim como ele foi morto e ressuscitou, nós também não provaremos a morte, porque a morte não foi capaz de matá-lo, porque ele venceu a morte. E essa bênção está sobre nós. Mas será que estamos vivendo isso? Exorta igualmente os jovens para que tenham bom senso. Que teu modo de agir seja exemplar em tudo, na teologia, mostra integridade e sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar de vós. Instrui aos escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhes, não serem respondões. Irmãos, a Bíblia está falando aqui para você que trabalha, você tem que ser uma pessoa proativa, irmão. Você não pode trabalhar e só ficar lá fazendo o que o patrão mandou. Você tem que tomar decisões. Olha, a tomarem iniciativa a agradar. Agradar quem? O patrão. Porque quando você é um funcionário dedicado, quando você é uma pessoa esforçada, ninguém te manda embora. Aliás, ele vai querer aumentar teu salário. O que nós estamos vivendo hoje? Pessoas ficam torcendo para dar feriado de sexta e de segunda para emendar. Quando dá de quinta já vai começar a pressionar o patrão. Não, quinta-feira é feriado, sexta a gente pode... Uma economia ferrada dessa, irmão, a gente tinha que trabalhar sábado e domingo. Aliás, para mim é muito fácil trabalhar sábado e domingo, porque eu sempre trabalhei sábado e domingo. Sempre trabalhei. Mesmo antes de ser pastor, eu sempre trabalhei. Minha filha mais velha, eu nem a vi, aliás, que ela não cresceu, né? Mas o tempo que ela
Trabalhava demais, chegava em casa domingo, era quase na hora do almoço. Saía segunda-feira à tarde para viajar, só voltava no outro domingo. Porque eu entendia que o trabalho me dignificava. Falhei em muitas coisas como pai, mas depois eu consegui dar uma corrigida, que a gente tem que aumentar a inteligência da gente, né? A gente tem um tempo que a gente tem algumas ignorâncias que o dia a dia da vida faz com que a gente mude de pensamento. Que dia a dia da vida a gente vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando, porque nós temos que progredir na presença do Senhor.